Boa tarde, salve Deus. Meu nome é Júnior, eu sou presidente, coordenador e administrador da Sociedade de Estudos Espirituais de Fortaleza, aqui do Ceará. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo do RG3, né? A segunda parte da segunda aula, né? Falando um pouco sobre a lei do progresso, progresso intelectual, progresso moral. A gente agora vai fazer a leitura de algumas perguntas e respostas do livro dos Espíritos, da editora Boa Nova, né? Primeiro livro do Pentateuco Kardeciano. Na pergunta 780, Marcha do Progresso, página 398, da Lei do Progresso, do capítulo 8. Ele diz: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Resposta: é consequente, mas não segue sempre de imediato. Aí é que ele quer dizer que muitas vezes, né, o irmão ele pode ter muito conhecimento intelectual, mas não ser tão atrelado ao lado moral dele, né? Então ele pode ainda cultivar aquele sentimento de orgulho, de vaidade, de egoísmo que a gente falou anteriormente, né, no vídeo anterior. 780A. Como o progresso intelectual pode conduzir o progresso moral? Dando a compreensão do bem e do mal. Assim, o ser humano poderá optar. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumentar a responsabilidade pelos seus atos. É aquilo que a gente falou anteriormente, né? O voltar para dentro de si mesmo e trabalhar as nossas questões, né? Que até a gente citou na questão da fé raciocinada, que o Evangelho traz. A questão 785, a pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Este último parece, no primeiro momento, dobrar a intensidade do egoísmo e do orgulho, desenvolvendo a ambição e o amor pelas riquezas que, a seu torno, estimulam o homem às pesquisas que esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode resultar o bem. Mas esse estado de coisas deve durar apenas um tempo, modificar-se à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, há uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Há duas espécies de progresso que se apoiam mutuamente, não bastante não caminharem juntos, o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro recebe em nosso século todos os estímulos desejáveis, atingindo um grau desconhecido até os nossos dias. É necessário que o segundo esteja no mesmo nível. No entanto, se compararmos os costumes sociais de alguns séculos passados com os de hoje, teremos de ser cegos para negar que realmente houve progresso moral, porque a marcha ascendente do moral deveria apresentar mais hiatos que o da inteligência, porque não haveria entre os séculos 19 e 24 tanta diferença nessa área como entre os séculos 14 e 19. Duvidar dessa afirmativa seria pretender que a humanidade estivesse no auge da perfeição, o que seria absurdo, ou que ela
não é moralmente perfectível, o que é desmentido pela experiência. Aquilo que a gente falou, né, que traz a chaga da humanidade como sendo o nosso orgulho, o nosso egoísmo, muitas vezes atrapalhando o nosso relacionamento com o próximo, né, e com Deus.